A paz, meus irmãos, vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo 22, onde Abraão será provado por Deus, né? Os versículos que vamos ler vão do 1 ao 8, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Bom, nós vimos no capítulo anterior que o filho da promessa, o Isaque, finalmente havia nascido. Houve outro conflito entre Sara e Agar devido à desavença de Ismael contra Isaque. Resolvido o problema, o capítulo encerrou com Abraão em outro problema, dessa vez com Abimeleque, na questão do poço de Abraão que foi furtado pelos servos de Abimeleque. Solucionado também este problema, depois destas coisas foi que provou Deus a Abraão, conforme diz o versículo 1 desse texto que lemos. E que prova, né, irmãos? Imagina, esperar 100 anos para ter um filho e quando consegue, ter que oferecer em holocausto. Isso já seria terrível, né? Só que tem um processo que vai tornar o sacrifício mais terrível ainda, né? Mais doloroso ainda. Irmãos, esse episódio de Abraão e Isaque tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus Cristo, né? Notem que, assim como Jesus teve que carregar o madeiro, né, sua própria cruz, Isaque também teve que carregar a madeira para o altar do seu próprio sacrifício, né? E assim como houve um processo árduo que Jesus teve que passar, desde o Getsemane, todo o sofrimento que ele passou naquela via dolorosa, que culminou na sua morte na cruz, houve também um processo para Abraão levar seu filho até o lugar do sacrifício, né? Se Deus só mandasse Abraão sacrificar seu filho e lá já tivesse tudo preparado, Isaque amarrado, já seria terrível. Imagina tendo que passar pelo processo doloroso até chegar lá. E qual foi esse processo? Deus apertou Abraão no extremo, né? Até não restar dúvida alguma que o coração de Abraão era totalmente consagrado a Deus. Claro que Deus, em sua onisciência, já sabia, mas isso serviria para fortalecer ainda mais o próprio Abraão e para nos ensinar também que não pode haver nada entre nós e o nosso Deus. Então, primeiro, Deus manda o Abraão oferecer seu filho. Pronto, isso aí já derruba muita gente, né? Depois, Deus diz que deve ser em holocausto. Irmãos, holocausto não abrange apenas imolar o filho, né? Mas envolve queimá-lo até virar cinza. Depois, Deus vai apertando Abraão mais ainda na morsa da provação, né? Além de ser o filho, era o único filho. Então, Abraão, você vai oferecer o seu filho, o seu único filho. Depois Deus diz o Isaque. Quando Deus fala o Isaque, é para o Abraão recordar que o nome dele, o Isaque, significa riso, né? Então houve uma alegria que Abraão e Sara ficaram, né? E depois Deus diz ainda: Isaque é aquele a quem tu amas, Abraão. E como se não bastasse, Deus ainda fala para ele: olha, Abraão, você vai sacrificar ele no Monte Moriá. Não é aqui não, é a 90 quilômetros daqui onde você está, daqui de Berseba, né?
Você vai levar, Abraão, 3 dias para chegar lá. Nesse intervalo, você vai refletir bem, sofrer bastante, para que não seja um ato emocional, que muitos fazem no momento e depois se arrependem, né? E quando você chegar lá, Abraão, você vai ter que subir uma montanha ainda. Os irmãos perceberam o processo? Então, irmãos, o sacrifício de Isaac seria o ápice, né? Só a angústia de Abraão por 3 dias já levaria qualquer um a voltar ou desejar acabar logo com aquele sofrimento, né? E qual foi a resposta de Abraão diante de tudo isso, irmãos? Impressionante. É como se ele dissesse: olha, eu vou fazer de tudo para que nada dê errado, para que nada me atrapalhe a demonstrar meu amor ao meu Deus. Eu vou levar a madeira de casa já cortada, vai que lá não tem madeira, né? Então eu vou levar tudo preparadinho, nem a Sara eu vou levar, porque ela com o coração de mãe pode querer me impedir, deixa ela dormindo. Irmãos, a atitude de Abraão demonstra isso, né? Outro ponto muito importante está no versículo 7 e 8, quando Isaac pergunta para o Abraão: pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu, né? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Irmãos, existe a provisão de Deus e a providência, né? Então tem uma diferença entre elas. A provisão é quando nós planejamos algo, entregamos a Deus, né? Colocamos Deus na frente e Ele vai provendo as necessidades naquilo que é necessário para conseguirmos nosso objetivo, como nesse caso de Abraão. Ele colocou Deus na frente e Deus proveu o cordeiro, né? Também Deus, ao enviar Jesus como redentor da humanidade, foi uma provisão, porque Deus planejou tudo antes da fundação do mundo, né? Ou seja, Deus já sabia que haveria a queda no Éden e, consequentemente, a necessidade de redenção. Então ele entrou com a provisão, enviando seu único filho para morrer pela humanidade, né? Providência seria se o plano não desse certo e Deus tivesse que providenciar um plano B. Só que Deus não tem plano A ou B, mas um plano único e infalível, né? Já a providência é quando não apresentamos o nosso propósito a Deus. Aí as coisas dão errado e clamamos para Deus entrar com a providência. Temos aqui o exemplo de Josafá na providência, né? Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Josafá era o rei de Judá, um ótimo rei aos olhos de Deus. E o Acabe era o rei de Israel, um rei ímpio aos olhos do Senhor, né? Josafá, então, saiu à guerra contra Ramote e Gileade, só que era uma guerra que não era dele. Essa guerra era do Acabe, né? Só que por Josafá estar de rabo preso com o Acabe, devido a um churrasco que o rei de Israel maliciosamente fez, né? Josafá foi então à guerra sem consultar a Deus. Na batalha, o inimigo veio para matar o rei Acabe de Israel, mas ele se disfarçou e os inimigos pensaram que Josafá era o rei de Israel, né? E quando iam matá-lo, o Josafá clamou a Deus e o Senhor entrou com a providência, né? Essa história está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Resumindo tudo, a provisão age para que algo dê certo e a providência age quando algo dá errado, né? Bom, prosseguindo aí no texto, no momento em que o Abraão levantou o cutelo, notem no versículo 12 que o anjo do Senhor bradou: Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmãos, eu acredito que não se tratava aqui de uma teofania, né? Uma manifestação de Deus em anjo, mas era um anjo mesmo, porque Deus é onisciente, não precisava disso para saber o que estava no coração de Abraão, né? O Salmo 139, versículo 4, diz que antes que uma palavra saia pela nossa boca, o Senhor já conhece, né? Mas o anjo, sim, o anjo ficou sabendo naquele momento que Abraão realmente amava a Deus sobre tudo e sobre todos, né? E de onde veio tanta fé, irmãos? Nem parece o mesmo Abraão que omitiu que era marido de Sara com medo de morrer 2 vezes, né? E não é que o Abraão não estava nem aí, que não era ele quem ia morrer, não, irmãos, como o rei Ezequias fez, né? Boa essa palavra, a invasão babilônica será nos dias dos meus filhos, nos meus dias eu terei paz.
Não, Abraão amava o Isaque, né? Tanto que Deus disse, né? Toma teu único filho a quem tu amas. O que acontece, irmãos? A nossa fé, muitas vezes, ela é cheia de resquícios, né? De dúvidas, incertezas. E as provas de fogo que passamos vai purificando a nossa fé, como o fogo que purifica o ouro de toda a impureza, né? Por isso que Deus não nos livra do fogo ou da prova de fogo, né? Ele permite porque quando passamos pela prova de fogo, esse fogo não nos queima, mas apenas queima os resquícios da incredulidade, das dúvidas, das incertezas, né? E foi isso que aconteceu com Abraão aos poucos, né? Durante a sua trajetória. Percebam também, irmãos, no versículo 5, que o Abraão diz para os seus moços, né? Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, Abraão não só acreditava que Deus proveria o cordeiro para o holocausto, mas também, se ele não provesse e o ato tivesse que ser realmente consumado, Deus era poderoso para ressuscitar o Isaque dos mortos, ainda que da cinza, né? Conforme diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 19, né? E também Daniel, capítulo 12, versículo 2. Irmãos, essa é a fé verdadeira, né? Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Abraão acreditava em algo que até aquele momento nunca havia acontecido, né? Um morto ressuscitar. Outra observação importante é que essa voz que Abraão ouviu tinha tudo para não ser Deus, porque o sacrifício dos filhos sempre foi algo abominável a Deus. Você vai ver lá na frente, em Levítico, capítulo 18, versículo 21, só quem fazia esse tipo de sacrifício eram os cananeus, os amonitas, né, ao deus deles, né, o Moloque. Só que o Abraão tinha discernimento, né? Como ovelha, ele conhecia a voz do seu pastor. Irmãos, tem muita gente achando que é Deus falando quando não é, e outros achando que não é Deus quando é Deus falando, né? Temos o exemplo do rei Josias, né? A Bíblia diz lá no segundo livro dos Reis, capítulo 23, que Josias foi um ótimo rei, né? Que nunca houve um rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Mas por falta de discernimento, Josias não acreditou que era Deus falando através de um certo faraó Neco, para ele sair da frente, que a guerra do faraó não era contra ele, né, contra o Josias. O faraó Neco disse, né, que tenho eu contigo, rei de Judá. Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. E aí o texto diz que Josias não virou dele o seu rosto, né? Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Isso está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, meus irmãos. Notem que Deus fala até mesmo através dos ímpios, né? Através daqueles que não conhecem a Ele. Enfim, o Abraão creu que vinha de Deus, algo que o próprio Deus abominava, e isso mostra, então, a importância de buscarmos a intimidade com o nosso Deus, né? Sermos amigos de Deus através da obediência, a fim de não sermos enganados pelos falsos profetas que tem por aí, né? Amém, meus irmãos? Concluímos assim, então, esse capítulo 22 do livro de Gênesis. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 23. Deus abençoe a todos e até lá!